Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Tudo aqui é estranho. A linguagem corporal é pra lá de esquisita. O entrevistador, que tenta fazer ela parar de cantar, mas não consegue, também não tá na situação mais normal da carreira dele, não. E a cara dos jornalistas no estúdio, então? E esses quadros na parede? É difícil de compreender que elementos estéticos, sociais, políticos e talvez até químicos estejam interagindo para resultar nessas cenas aqui. Mas é fácil de enxergar um método na aparente loucura. Ao falar de ditadura, Regina Duarte nos avisa que tortura é uma coisa que acontece assim sempre. Quase como a morte. Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Pouco depois, ela chega na crise atual. Ela passa voando por cima do assunto do novo coronavírus. E mais uma vez, a tentativa é a de nos convencer de que essas imagens aqui são normais. Eu acho que tem uma morbidez nesse momento. O Covid está trazendo uma morbidez insuportável. Isso aí é perigoso, entendeu? Para a cabeça das pessoas. Gente, não tá legal, não tá legal. A Regina não está sozinha no esforço de normalizar a mortandade massiva. Por trás do caos quase indecifrável da política brasileira, pode existir uma estratégia para fazer você achar que enterro em vala comum é uma coisa cotidiana, banal, normal. Na mesma tarde em que Regina Duarte concedeu a entrevista à CNN, o presidente do Brasil atravessou a Praça dos Três Poderes a pé, acompanhado por um grupo de empresários. Bolsonaro entrou no STF, foi recebido, apesar de ter solicitado a reunião na última hora. E aí, dentro da corte, ele transmitiu a reunião pela internet, isso sem consultar ninguém. Esse gesto demonstra que o bolsonarismo enxerga na Suprema Corte um obstáculo para os seus sonhos autoritários. E se isso não fosse o suficiente, ainda teríamos os manifestantes gritando em alto e bom som que vão transformar as togas dos ministros em pano de chão. STF! STF! Preste atenção! Preste atenção! A sua toga vai virar pano de chão! A sua toga vai virar pano de chão! As agressões contra o STF estão normalizadas. Esses caras aqui prometem acabar com a Suprema Corte. Gente, olha só, nós temos um comboio organizado para chegar a Brasília até o final dessa semana, no dia 8 de maio de 2020, pelo menos com 300 caminhões, muitos militares da reserva, muitos civis, homens e mulheres, talvez até crianças, para virem para cá, para Brasília, para nós darmos cabo dessa patifaria que está estabelecida no nosso país há 35 anos por aquela casa maldita ali, Supremo Tribunal Federal, com 11 gangsters que tem destruído a nossa nação, aliados ao Fórum de São Paulo e ao narcotráfico internacional. Apesar da gravidade disso aí que você acabou de ouvir, as reações nunca passam das notas de repúdio. Enquanto o bolsonarismo vai corroendo as instituições e ameaça inclusive usar armas, o Brasil promove um imenso concurso de redação, que é para ver quem escreve a melhor nota de repúdio. Não é um concurso de redação que vai tirar o Brasil desse buraco, mas se a gente prestar atenção na linguagem, aí a gente vai entender o quanto é fundo o fosso civilizatório em que o país se enterrou. A reunião no STF é um bom exemplo. Os empresários trazidos pelo presidente falam da economia em termos médicos. É como se as máquinas das indústrias deles tivessem vida. E é como se as vidas dessas máquinas valessem mais do que as nossas. Que a indústria está na UTI. Talvez os sinais vitais não consigam ser preservados tanto tempo. Talvez a indústria entre em colapso antes. E então haverá morte de CNPJ. Falar em indústria na UTI e em morte de CNPJ é tirar sarro de quem perdeu um parente para a pandemia. É fazer chacota do sofrimento dos outros, do sofrimento real. Mas tem um outro efeito nessas comparações aí. Elas tiram da morte o terror e o medo que ela evoca. Porque se até o maquinário industrial morre, então a morte está banalizada e já não causa mais horror algum. Essa pode parecer uma questão menor, uma questão de linguagem, mas não se engane. É a linguagem que cria a realidade. Tudo que é matéria agora já foi só palavra um dia.
Os empresários falam da morte de suas indústrias. Eles tentam nos convencer de que o valor da vida é relativo. Vão sobrar empresas fragilizadas, porque não estava rodando a 40, o coração vai ficando fraco e a gente não sabe se dá conta de voltar sem de novo na recuperação. A Regina Duarte também vai por esse caminho, mas ela é mais direta. Não vive quem fica arrastando cordéis de caixões. O presidente da República não hesita em tentar nos convencer de que o valor da vida precisa ser reconsiderado. Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também. Já é fácil compreender que, num futuro próximo, o governo Bolsonaro vai ser lembrado pelas valas comuns, essas obras de infraestrutura que o país nunca pediu para ter. Relativizar o valor da vida desde já é o único caminho para fazer esse governo parecer menos horripilante. A vida não vale nada, a não ser que ela tenha sido tirada por um vilão da temida esquerda. Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes! Talvez a Regina Duarte esteja certa. Talvez, para entender o que está acontecendo no Brasil de agora, a gente deva mesmo olhar para a antiga União Soviética. Tudo era para sempre, até que deixou de ser. Nesse livro, Alexei Yurchak conta para o mundo o que foram os últimos anos da União Soviética. O regime desmoronava, a economia entrava em declínio e havia na vida cotidiana um profundo sentido de insatisfação. Ainda assim, lendo os jornais, ouvindo a rádio, vendo a TV, a impressão seria de que tudo ia muito bem na União Soviética. Nasceu assim uma disparidade entre a vida real e a fantasia contada pelos ocupantes do poder. A sociedade assimilou passivamente essa diferença entre o que vivia e o que via no noticiário. É a esse processo que Alexei deu o nome de hipernormalização em seu livro. Em 2016, o documentarista Adam Curtis sustentou em um documentário que o fenômeno da hipernormalização estava ocorrendo em escala global no começo do século XXI. Através desse processo, chamado de hipernormalização, o absurdo se torna normal. A ameaça ao juiz da Suprema Corte vira discurso político, a floresta queimando vira plano de desenvolvimento e a vala comum vira coisa cotidiana. O Brasil só pode ser governado pelo absurdo porque aqui o absurdo foi hipernormalizado. Eu sei. Todo dia você ouve falar de algum empresário ou algum político fazendo pressão para que as pessoas saiam às ruas, façam compras, gastem dinheiro e ignorem a ameaça da pandemia. Isso tem acontecido mesmo em todo o Brasil. Só que também tem gente se esforçando no sentido certo. Em Curitiba, um grupo de empresários, liderados pela minha amiga Jana, lançou um movimento chamado Fechados pela Vida. Esse movimento tenta fazer a coisa certa, mas sofre pressão de quem quer fazer errado e arriscado. Essa iniciativa é de Curitiba, mas bem que poderia ser nacional. Se você tem um negócio e quer fazer a coisa certa, cola lá, Fechados pela Vida. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Maurício e a Ana. O Maurício ganha da Ana a mensagem que segue. Diz ela: Maurício, para tornar nosso amor possível, você teve de aprender a ter paciência para me mostrar uma realidade histórico-social pelo qual eu não conhecia. E com seu amor, aprendi e acordei para a realidade da vida. Muito obrigado a você, meu amor, por ter me feito compreender o mundo em que vivemos. Eu te amo muito. Beijo, gente. Valeu!